Olá, hoje eu queria falar, para você, dono de restaurante, gestor de restaurante, sobre a importância de se gerir, as informações, o fluxo de informações em um restaurante ou negócio gastronômico. É um tema mais faixa preta, né? Mas eu digo que eu gosto muito, nos meus projetos com os meus alunos, deixar muito claro, onde o restaurante precisa chegar, para que ele conquiste a excelência, como sendo uma visão, né? Se ele não sabe onde quer chegar, e essas práticas, algumas das práticas que eu vou mencionar aqui são práticas, algumas são de fácil implantação, mas eu quero trazer aqui o conceito, para que você, ao perceber o conceito e tendo isso como uma visão no teu negócio, comece a percorrer aí o caminho. Isso independentemente, porque que eu falo que é um tema mais faixa preta? Porque alguns restaurantes ainda estão numa fase, que eu digo que é a fase um, de se libertar ainda das amarras da baixa lucratividade, né? Um restaurante tem problemas básicos de gestão, né? Como, por exemplo, não ter o controle do estoque. Outros já estão numa segunda fase, que é tornar os processos mais automáticos, criar um piloto automático, desenvolver o modelo de gestão e o modelo de negócio, desenvolvendo, potencializando a oferta de valor para o cliente. E outros já estão lá na frente, né? Já escalando o negócio, já crescendo, já pensando em o que fazer para reter talentos. Então são fases, né? A gestão da informação, esse conceito que eu vou trazer para você é que um restaurante que está na terceira fase, ou ele tem isso, ou ele não vai conseguir crescer mais. Mas ter essa visão desde agora é importante para você, tá? Agora, eu vou trazer algumas práticas aqui também que são de curta implantação e fundamental para você, tá? Mas vamos ao conceito, né? Na gestão, né? Eu entendo que gestão você pratica gestão quando você corre atrás para entregar uma meta, né? Você colocou ali uma meta, eu preciso ter um ticket médio de 20, né? Quando eu crio, um plano de ação para entregar a meta, né? E eu entro nesse jogo, né? Meta, plano de ação, execução. Meta, plano de ação, execução, aprendizado. Porque às vezes a gente executa um plano e não dá certo. Eu aprendo e eu vou rodando esse ciclo. Isso é gestão, né? A gente entende aí, existe um termo no PDC, enfim, no mundo corporativo, um termo de gestão que é o PDCA, né? Quando a gente fala rodar o PDCA, é rodar esse ciclo. O P vem de planejar, o C vem de o D vem de executar, o C vem de controlar e o A vem de aprender, é act em inglês, mas eu gosto de traduzir como aprender. Eu planejo, o do, né, de executar, eu executo, eu controlo ou verifico e ou eu ajo ou eu aprendo para com aquilo que aquele sistema me entregou como resultado. Eu posso aprender tanto com acerto como com erro. Agora, aqui está a base da gestão, né? Eu coloco uma meta, eu planejo, eu executo, eu verifico e aprendo. Eu coloco uma meta, eu planejo, ok. Agora, antes disso, né, antes de eu planejar, eu preciso de informação, né? Então aqui começa a nascer a importância, né, da gestão do fluxo de informações. Como que eu vou definir uma meta, né, se eu não tenho a informação? Qual meta eu vou definir? Geralmente, os restaurantes, os gestores, né, de restaurante, eu diria que 70% deles, eles possuem somente uma informação organizada, que é a informação de quanto o restaurante vende, né? Os gestores, geral, os que eu tenho contato, eles sabem de cabeça, né, quanto venderam no mês, quanto no mês passado, quanto venderam até então. Alguns sabem confrontar quanto foi vendido versus o ano anterior, né?
E aqui num cenário, num contexto global, né? Quanto o restaurante faturou como um todo, né? Se eu perguntar aqui quanto foi vendido de comida, de bebida, aí já são a proporção aí dos que sabem, que possuem essa informação separadamente já é muito menor. Em linhas gerais, né? Então, como nós temos somente essa informação, o que acontece? Nós possuímos metas somente ligados a vendas, né? O mundo da gestão dos donos de restaurante a pergunta é o que fazer para vender mais, porque é a única variável que faz parte do jogo dele. Então ele cria esse sistema, né? Mesmo que muitas vezes de uma maneira irracional, até porque ele não tem ele tem um desequilíbrio de não ter outras informações que equilibrariam o sistema dele. Eles vão tomando ações para vender mais, né? Então, às vezes eles, por exemplo, abrem uma operação de delivery, né? Abrem uma operação de rodízio para algum dia específico, enfim, criam campanhas, promoções, ações de marketing digital para atrair novos clientes. Enfim, esse é o mundo do gestor, né? Mas, de novo, como ele possui somente essa informação, ele possui um sistema desequilibrado. Vou só dar um exemplo aqui. Quando ele decide implantar uma operação de delivery. Se ele tem uma operação hoje à la carte, por exemplo, a casa aberta, né, operação à la carte, onde ele atende alguns clientes. E ele, nessa operação, ele não tem um controle absoluto daquela informação, porque ele só sabe quanto vende. Quando ele abre uma outra operação, que agora é o de delivery, para atender o cliente na casa dele, ele prejudica essa operação dele atual, quando ele não tem um bom sistema de gestão, né? Ele prejudica esse cliente aqui, para caracterizar um tipo de problema que traz para esse cliente a quantidade de erros, né? Antes você errava 1 para 10, que é uma estatística que eu sempre trago também. Hoje ele vai passar a errar mais do que uma vez a cada 10 clientes, em detrimento àquela venda superior que ele busca ali com delivery. Ele até consegue uma venda superior com delivery. No entanto, isso é curto prazo, porque a médio prazo ele pode prejudicar essa venda do que ele já tinha, mas para piorar tudo, ele passa a ter 2 operações descontroladas, né? Ele não tinha nenhuma controlada, agora ele tem 2 descontroladas. O CMV, por exemplo, da primeira casa, provavelmente vai aumentar, né? E ele vai ter ali o problema do delivery. Aí, somado ao delivery, tem as questões dos portais de venda que corroem grande parte das margens, etc, etc. Certo? Eu não estou falando aqui que não é para abrir uma operação de delivery. No entanto, você precisa ter, antes de tudo, informações estruturadas do negócio como um todo, né? Você saber exatamente o que está acontecendo no teu negócio, você ter o controle do CMV, por exemplo, o controle do custo com as pessoas, né? A tua operação na mão antes de você abrir uma outra operação. É como se você tivesse um negócio que não é lucrativo, você vai pegar aquele negócio e montar um outro negócio igual? Não faz sentido, né? Enfim, informações somente de vendas. Então, se o mercado pratica gestão, né, somente o que fazer para vender mais. Se eu ofertar um curso, aumente suas vendas em X%, esse curso vende. Agora, se eu abrir um curso, né, reduza o teu CMV em tantos por cento, não vende, né, porque muitos deles nem sabem o que é o CMV, por exemplo. Okay? Então, aqui tá o nosso desafio, né? Construir uma base de informações para permitir com que o gerente, o gestor de um restaurante, ou dono de restaurante, consiga, né, ter as rédeas do negócio na mão, né, porque aí sim, né, com várias informações suprindo aí esse gestor, ele passa a ter a possibilidade de criar várias metas. E com um sistema de metas mais ampliado, ele pratica a gestão além das vendas. Então agora ele está ao mesmo tempo, por exemplo, tendo um equilíbrio de o que fazer para vender mais, mas equilibrado também com o que fazer para ter maior qualidade de serviço com o cliente, o que fazer para ter um melhor CMV, né? O que fazer para ter um menor custo com pessoas, o que fazer para ter uma menor despesa com energia, né? Ele está equilibrando o sistema. E quais são, né, os principais blocos aí de informação
que eu julgo que a gente tem que ter para o nosso negócio. Primeiro, né, quando eu vou fazer um diagnóstico de um negócio, o que eu olho, né? Primeiro, a gente precisa ter uma visão clara dos números desse negócio. Não tem como, né, eu ter um negócio se eu não conheço duas variáveis principais: a lucratividade desse negócio e o saldo de caixa desse negócio. A capacidade do negócio dar dinheiro é uma coisa, e o outro é quanto sobra de dinheiro desse negócio ao final do mês, né? O que difere uma coisa da outra? Digamos que você ganhe R$1.000 ou €1.000, né? E você possui amortizações de empréstimo, por exemplo, da ordem de R$2.000 ou €2.000. O teu saldo de caixa vai ser negativo. A amortização de empréstimo não é algo operacional, certo? A tua empresa tem capacidade de ganhar 1.000, no entanto, ela tem que pagar a dívida de 2.000. Ou a tua empresa tem capacidade de ganhar 2.000, no entanto, você tira a mais da empresa, você tira da empresa, retiradas pessoais, da ordem de 3.000. Né? Muitas vezes você precisa tirar para viver mesmo, para pagar as contas. Muitas vezes o gestor, o dono do restaurante depende 100% do negócio para viver. Então, às vezes, ele tira mais do que o negócio paga para ele, né? Então, entender esses dois indicadores é fundamental, né? É o que eu chamo, né, de um negócio ser equilibrado financeiramente e economicamente. Economicamente, ele ter uma capacidade de geração de dinheiro; financeiramente, sobrar dinheiro ao final do mês. Então, aqui é o primeiro norte, né? E aqui eu preciso criar um sistema de gestão dessa informação. Eu preciso, num primeiro momento, organizar as minhas despesas, né? Eu preciso, digamos que eu esteja no dia 1 do mês. A partir de agora, eu vou lançar todas as minhas despesas, dando um nome para a família de despesa, né? Então, digamos que eu tenha uma conta lá que é material de escritório, né? Eu comprei um lápis no dia 1 e comprei um papel no dia 2, aí eu comprei sei lá o que no dia 4, eu comprei sei lá o que no dia 5. Eu preciso, ao final do período, né, saber de uma maneira fácil, né, quanto eu gastei com material de escritório. Então, quando eu crio um indexador, né, lápis, papel, sei lá o que, é material de escritório, né? É o nome da minha família de despesa, é o que a gente chama da conta, né? Quando eu passo a organizar essas despesas e lançar tudo em algum formato, seja ele qual for, é lógico que é muito melhor sempre, né, a informação estar organizada primeiro num software, é o principal. Caso eu não tenha um software, um Excel. Caso eu não tenha um Excel, vai ser no papel mesmo, mas você vai ter que ter isso. A diferença aqui no software, com um clique sai o teu relatório final do demonstrativo de resultados, se você teve lucro ou não. No Excel, talvez vai demorar um pouquinho mais ali, você tem que fazer certo? Aplicar uma fórmula, etc. 3, no papel, você vai ter que fazer a conta na mão. A diferença é o tempo só, mas os 3 sistemas funcionam. Então a primeira coisa é isso, é organizar o teu sistema de despesa. Cada despesa tem que ter o nome de uma conta para ao final do mês você conseguir realizar um fechamento mensal. Porque quando você subtrai, né, o lucro, vendas menos saídas operacionais, né? Quando você tem as saídas operacionais organizadas, eu já vou falar como a gente pode organizar isso, eu sei qual foi meu lucro de uma maneira simples, né? Quais são as saídas operacionais? Eu gosto de dividir em 2 blocos. Bloco 1 é despesas ou custos ligados à venda. São aqueles que você só possui se você tiver uma venda. Impostos, né, ligados à venda, taxa de cartão de crédito, custo da mercadoria vendida, né, que é o consumo da tua matéria-prima e do teu produto no período analisado, né? Se você está fazendo uma análise do fechamento mensal, quanto você teve de consumo de matéria-prima e produto, né? Aí eu indico aqui que você veja algum vídeo aí que fale sobre como calcular o CMV, para a gente não entrar nesse detalhe, né? Esses são os e comissões, né? Caso você tenha um sistema ali de pagar os 10%, etc. Então, despesas que você só tem caso você tenha uma venda. O outro são as despesas que eu falo que não são diretas à venda. Você tem independentemente de vender, né?
a tua equipe, né? Pessoas, primeiro bloco, pessoas, folha, 13º Natal, né? Vale transporte, vale refeição caso você pague, fundo de garantia, todo aquele bloco de despesas ligado às pessoas. O outro bloco é o que eu chamo de infraestrutura, nem sei se esse é o melhor termo, mas é todo o resto, aluguel, água, computador, energia, gás, material de escritório, manutenção de equipamentos, manutenção predial, marketing, é todo o resto, certo? Com exceção, né, o que eu não falei, qual bloco eu não falei ainda? Aqui eu falei de saídas operacionais, então vendas menos despesas ou custos diretos à venda, menos despesas indiretas à venda, né, que tem 2 blocos, pessoas e infraestrutura. Isso daí eu tenho o meu lucro, né, lucro operacional, a real capacidade do negócio em dar dinheiro. Quando eu subtraio isso das saídas não operacionais, que aí aqui eu posso colocar amortizações de empréstimo, retiradas pessoais, além de um prolabore, caso eu receba um prolabore compatível com a minha função, isso vai estar lá como uma despesa de pessoas, né? O meu salário está lá. Agora, se eu realizar retiradas a mais, vai estar aqui, né? Alguns investimentos fora de um padrão eu posso jogar aqui também. Então aqui, quando eu subtraio o lucro menos as saídas não operacionais, eu tenho o meu saldo de caixa. Em suma, né, eu tentei resumir muito rapidamente aqui, mas o que você precisa é ter uma visão clara dos números. Eu diria que grande parte, 90% aí da organização da informação do teu negócio vai estar nessa visão clara dos números. Você saber quanto você vendeu, de preferência por famílias de produto, qual foi o teu CMV, qual é a tua lucratividade, qual é a tua margem de lucro, né? Um ponto importante, margem de lucro é quanto você tem de lucro operacional dividido pela tua venda, é o que eu chamo que é um indicador de retorno versus o investimento ali empregado, né? de tempo. Vale a pena eu ter esse negócio? Ao meu ver, né? Um restaurante, ele precisa ter uma margem de lucro superior a 15% para ter sentido, graças ao grande esforço empregado ali para gerir, primeiro, para criar o negócio. Às vezes tem um capital grande ali, um investimento grande, mas também o esforço para fazer aquele negócio acontecer. Enfim, você tem que ter os números do teu negócio na tua mão, tá? Isso aqui é o passo zero, né? É o passo... em termos de gestão da informação, é o passo que sem esse você não vai para lugar nenhum. Você é um cego no meio do tiroteio, né? Você, como um gerente, como um empresário, né? Um gestor principal de um negócio, você tem o papel de dar direção, de dar o rumo para o teu negócio. Se você não sabe onde esse negócio está, você não vai saber indicar para onde ele tem que ir, né? Grande parte até da angústia dos empresários do setor, né, se devem ao fato deles não conhecerem os próprios números, né? É aquela sensação de, pô, eu vendo e no final do mês eu sinto que não está sobrando dinheiro, ou esse mês eu tive que pegar um empréstimo, por quê, né? Ou esse mês eu tive dificuldade de pagar folha, mas o mês passado eu vendi a mesma coisa, por quê, né? Essa angústia, essa incerteza, fruto do não conhecimento dos números, é torturador para um gestor aí de um negócio gastronômico. Então, primeiro bloco de informações é a informação dos números do negócio, né? A segunda, né, não menos importante, é a satisfação do cliente. Você medir de uma maneira racional, né, o quão satisfeito o teu negócio está com o teu negócio. Por que isso é importante? Eu vejo que muitos gestores seguem o resultado dos portais, etc., né? As avaliações ali colocadas online. Mas eu gostaria de ter para o meu negócio, eu gostaria de entender do meu negócio a nota que o meu cliente deu para mim de 0 a 10 de uma maneira mais racional possível. Então aqui eu gosto de elencar, né, pontos de valor agregado na visão do cliente e perguntar para ele, pô, me dê uma nota de 0 a 10? O que você achou da apresentação da minha comida, do sabor da minha comida,
da qualidade do atendimento, do conforto da minha casa, do meu ambiente, né? Da experiência que você teve aqui na minha casa, de 0 a 10. Eu coloco ali na fatura, na conta ali no final, para ele preencher mesmo, de 0 a 10. Né? Quando eu pego essa informação, né? Se eu consigo compilar ali 30 respostas que o cliente me deu, eu vou tirar ali uma média, né? E eu não vou ter um senão mais. Ali está ali, a minha nota é aquela, a minha comida é nota 7. Se eu perguntar para o cliente, eu tenho um indicador que eu julgo que ele não é 100% real, porque muitas vezes o cliente não quer ter um conflito. Né? Foi tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo bem. Ele vai embora e não volta mais. Agora, quando ele coloca ali, quando ele se dispõe a colocar ali, não tendo mais conflito com você, porque ele vai colocar ali, vai botar dentro de algum local, você nem vai, ele vai ter a sensação que você não vai ver aquilo na hora para ter algum confronto com ele. Se ficar claro isso para ele, ele vai preencher, ou seja, vai ser um indicador muito mais assertivo. Então é ter um amparo racional de uma pesquisa de satisfação que te demonstre claramente quais são as oportunidades para você desenvolver o teu negócio. Né? Digamos que você tem aí você já passa a criar um sistema de metas. Né? Digamos que você recebeu uma nota da apresentação dos teus pratos, nota 6. Você vai botar uma meta de 8, certo? E vai trabalhar para melhorar a apresentação do teu prato. Você entra nesse jogo, né, que nasceu de uma informação organizada. Informação, 6. Meta, 8. Plano de ação, o que fazer para melhorar a apresentação dos nossos pratos. Né? É execução e eu vou medir novamente em algum ponto futuro. Pô, era 6, fiz as alterações, foi para 7. Opa, eu tive uma evolução. E eu vou seguir esse fluxo continuamente. Eu entrei nesse jogo. Né? Mas isso nasce dessa informação. E qual é o último bloco de informação, né, que eu julgo também importante, também não menos importante que as outras, né? Essa daqui é a mais maltratada, né? É o que eu digo da informação com relação à tua competitividade. É como se você fosse realizar uma pesquisa de satisfação, a mesma pessoa realizando uma pesquisa de satisfação no teu negócio e também na tua concorrência, né? Sobretudo se você tiver concorrentes diretos, para que você consiga extrair dali uma nota, né? O quão competitivo você é frente aos teus concorrentes. Então, se alguém, né, 3 pessoas, você selecionou 3 pessoas, convidou 3 pessoas para fazer essa pesquisa. Essas 3 pessoas foram comer no teu restaurante e foram comer em 3 restaurantes aí que você julga que são teus concorrentes. Se, né, esses 3, a média da tua comida deu nota 5, e a média da comida do restaurante do fulano deu 7. Você é menos competitivo do que o restaurante do fulano. E quando você abre pontos de análise, você vai saber onde você é menos competitivo, o que fazer para melhorar com relação ao restaurante do fulano. Isso é uma informação organizada do mercado. Você sair para comer num restaurante X, né, não tendo um amparo racional de saber o que ele tem de melhor do que o teu, sobretudo ouvindo o cliente, lembrando que a tua visão muitas vezes é míope com relação aos problemas do teu negócio, né, faz com que você tenha um balizador, algo mais assertivo para te direcionar. No final das contas, nós temos um mercado gigantesco, você hoje tem uma fatia do mercado, agora, se você é menos competitivo do que o teu concorrente, o teu cliente ele vai na tua casa uma vez e vai na do concorrente. Ele não vai voltar para a tua casa e vai voltar para a casa do concorrente, porque ele é mais competitivo. Se você torna o teu negócio mais competitivo, lógico que na visão do cliente, você provavelmente vai ter o ciclo invertido. O teu cliente vai mais vezes na tua casa em detrimento ao concorrente e a tua fatia de mercado ela vai aumentando. Não tem segredo, certo? Agora, se você não sabe o que está te fazendo ser menos competitivo de uma maneira racional, né, você não tem essa informação para balizar planos de ação. Se dali, se você analisou e identificou-se que o conforto da tua casa, por exemplo, é muito inferior à da concorrência, a consequência disso é, né, você
ter um problema aí de o teu cliente provavelmente não vai voltar para tua casa e vai voltar para a casa do concorrente. Enfim, então esses 3 blocos de informação, né? Olha só o que nós já temos aqui nessa altura, né? Nós já temos, entendemos os números do nosso negócio e dali se extrai uma série de informações para balizar planos de ação, né? Eu tenho lucro, eu tenho caixa, margem de lucro, CMV, certo? Eu tenho todo o bloco de despesas, eu tenho o custo com pessoas, que eu posso extrair dali um indicador percentual, quanto eu gasto com luz, com água, com todo esse bloco de informação é passível, né, de você, ao conhecer aquele número, definir uma meta e entrar no jogo do planejar, executar, verificar e agir sobre, aprender sobre e criar essa sistemática, ok? No caso da satisfação do cliente, mesma coisa, né? Digamos que eu apliquei uma pesquisa com 5 pontos. São 5 pontos, informações organizadas, para eu definir metas e corrigir. Digamos que eu fiz a mesma coisa com relação à competitividade. Outros 5 pontos para eu trabalhar para tornar o meu negócio mais competitivo. A informação foi gerada, né? É lógico que aqui eu vou ter alguns desafios, caso eu ainda seja um restaurante com práticas amadoras de gestão, como, por exemplo, como medir o CMV, certo? Ou o F&B Cost, que é o termo mais conhecido na Europa, né? E daqui também, lembrando que daqui abre-se, né, outras informações, né? Quando você, por exemplo, coloca uma lupa, um desafio na gestão do teu CMV, né? Então, hoje o meu CMV, eu aprendi a medir, ele é de 35%. E eu coloquei uma meta de 30%. O teu plano de ação vai te obrigar a você abrir esse problema, né? É o que a gente chama, é o que Descartes falou lá em 1600, né? Que é você precisa decompor um problema em várias partes para se chegar na verdade, né? Que é o método cartesiano. Então eu preciso reduzir 5 pontos percentuais. O que eu vou fazer para reduzir esses 5 pontos percentuais? Provavelmente eu vou ter que criar outros sistemas de informação, como, por exemplo, passar a medir a precisão do estoque. O estoque desvios de estoque impactam o CMV, então daqui nasce um novo indicador de desempenho. Eu vou criar um indicador de sobras de produção. Sobras de produção, por exemplo, um restaurante Aquilo, impacta, né, o teu CMV. Então eu vou decompondo o meu problema, eu vou ampliando minha capacidade de gestão, né? Aqui, um restaurante faixa preta, por exemplo, ele vai chegar a uma altura que ele vai medir o CMV dele diariamente, o F&B Cost, diariamente, e vai confrontar com o CMV teórico, é aquele indicado nas fichas técnicas, né? É o custo teórico daquele menu. Ele consegue fazer isso diariamente, confrontando. Teoricamente, era para eu ter gasto 1.000 euros ou R$1.000 de matéria-prima e produto graças a esse perfil de venda que eu tive ontem. Ah, mas eu gastei 1.050. Opa, se eu gastei 50 a mais, 1.050 para 1.000, eu estou perdendo 50 mil, desvio de 50. Onde eu perdi esse 50? A minha capacidade de gestão está muito próxima da realidade. Ah, ontem eu queimei um filé, ou ontem um cliente devolveu um prato, ou ontem eu joguei algum produto fora por validade. Então, chega uma altura que eu tenho um controle total, né, do meu negócio, certo? Inclusive, eu digo que um restaurante ter o controle total, né, não querendo desviar muito aqui do foco, quando ele tem esse confronto do CMV real com o teórico na base diária, ele tem um indicador de precisão de estoque, que é quando ele confronta o estoque físico com o teórico e ele não tem desvios, ou seja, o desvio é mínimo, é da ordem de 2% somente, e quando ele tem a conciliação bancária, né, que o software dele, né, ele está 100% alinhado a, de fato, o que está sendo movimentado no banco, né? Então, quando eu confronto o saldo de caixa teórico do meu software com o saldo de caixa real da minha conta bancária e isso bate, esses 3 confrontos faz com que eu tenha, aqui eu julgo que você tenha um controle quase que 100% do teu negócio.
É lógico que, né, isso eu digo com relação ao controle financeiro, né? Você não está sendo roubado, a probabilidade de estar sendo roubado é muito menor. É lógico que eu preciso de outras informações, como por exemplo, não adianta não estar sendo roubado se meu cliente lá na pesquisa de satisfação tá me dizendo que a qualidade da comida é nota 5, certo? Enfim. Agora, como que eu amarro tudo isso, certo? São peças soltas até então. Como que eu vou gerir essa informação? Como que eu crio essa sistemática de, Pablo, eu comecei a medir agora, eu defini a meta, mas como que eu trago isso para um jogo, né? Eu digo que existem 3 ciclos, né? São 3 giros do nosso PDCA, né? Vamos entender o nosso PDCA agora como gero informação, defino meta, plano de ação, execução, verificação e aprender, certo? E isso é um giro, ok? Então, digamos que você tem 3 tipos de giro no teu negócio. Você tem o giro mensal, que é onde você analisa os resultados estratégicos do teu negócio. Então, aqui você vai analisar números, né? O teu orçamento, o teu resultado financeiro, o teu fechamento mensal. E você vai trazer para esse jogo também esses indicadores de satisfação de cliente e competitividade. São assuntos mais estratégicos, ok? Isso você tem que fazer uma vez por mês. Dali vão surgir planos de ação para você trabalhar ao longo do mês. No outro fórum mensal, você vai verificar se aqueles planos que você havia determinado no fórum anterior, se eles aconteceram ou não. Então eu crio, né? Eu começo a jogar esse jogo estratégico, olhando para informações estratégicas. Tudo nasce do balizador das informações estratégicas. Desse fórum mensal, né, se define metas. E essas metas elas descem para a tua operação. Metas do tipo, quanto eu vou ter que vender no mês, aí eu vou decompor alguns indicadores de venda, por exemplo, como o ticket médio, qual é o CMV esperado para aquele mês, e eu vou decompor também, né, por meio de precisão de estoque, como eu já mencionei, né, sobras de produção. Eu transformo, né, aquela minha visão orçamentária, o meu plano de metas macro, em metas para a minha operação. Então eu falo, a partir de agora, eu crio um sistema de metas para as minhas lideranças tocarem o barco no dia a dia. Eles têm que praticar gestão também, né? E eles vão praticar gestão, né, quando eles correm atrás de bater essas metas. Somente tocar a operação, eu digo que é o ciclo do urgente, né? Quando você é tomado pelo ciclo do urgente, você não tem algo te puxando para melhorar. O ciclo do importante é bater a meta. É sair da zona do conforto, é inverter o teu ciclo, é deixar somente de resolver problemas para desenvolver processos para entregar a meta. Essas metas, elas descem para a operação e qual que é o giro para eu tratar essas metas? É o giro semanal. Semanalmente, o diretor que definiu as metas, ele vai na operação conversar para quem ele passou as metas, geralmente, caso você tenha um organograma onde você tem um chefe de cozinha, um gerente operacional, essas 2 pessoas são as 2 lideranças da casa. Você vai lá verificar, né, se ao longo da semana, se os resultados estão sendo entregues ou não, né? Então aqui você vai verificar as metas, você vai fazer o papel de verificação e as tuas lideranças vão ter que analisar o porquê conseguiram bater a meta ou o porquê não conseguiram e vão trazer, né, fazer com que esse sistema passe a rodar, né? O que nós, digamos que eu estou na 2ª semana do mês e há um indicador, ao projetar as vendas, indica-se que eu não vou conseguir bater minha meta. O que nós vamos fazer para conseguir bater a meta sobrepor esse obstáculo que está aparecendo na nossa frente, que é essa projeção, certo? Eu não vou esperar virar um mês, não bater a meta para fazer algo para o mês seguinte. Não, eu tenho um mês inteiro para corrigir ainda, ou nesse exemplo, metade do mês, né? Além disso, né, esse fórum ele é o elo de ligação das informações. Metas descem, certo? E informações do dia a dia, que são aquelas informações ligadas de impacto no cliente, sobem para esse fórum.
Aí esse fórum ele tem o papel de tratar, né, processos que não foram resolvidos no dia a dia, conflitos entre a cozinha e o salão que no dia a dia nós não conseguimos resolver ainda. Por exemplo, digamos que na semana anterior os pratos, né, que tinham como meta ser entregues em 15 minutos foram entregues em 10 minutos, foram entregues em 15 minutos, com atraso médio de 5 minutos. Ali a equipe operacional, o cozinheiro com a equipe de salão, às vezes não consegue resolver esse problema. Esse problema ele vem para um fórum mais onde eu vou integrar os departamentos, né? E ali a gente vai, junto com o diretor, definir o que fazer para melhorar aquilo, né? Um problema mais estrutural. Então aqui informações do dia a dia, ocorrências mais macro chegam para esse fórum semanal, de tal maneira que, inclusive, seja respalde aí, esse fórum respalde ações estratégicas que talvez tenham que ser implementadas, né? A mudança de software, mudança de menu, retirada de um prato específico que é a fonte, que é a causa raiz dos atrasos da semana, etc, etc. Contratação de um novo recurso, a compra de um equipamento na cozinha, etc, etc. Ok? E diariamente, que é o mais importante, né, ao meu ver, né? Diariamente, que é o fórum diário, é onde nós estamos mais próximos do nosso cliente final. Qual é essa informação, né? É a informação que foi dada, né, principalmente pelo cliente, reclamações do cliente, oportunidades que o cliente indicou, né? Aqui, inclusive, eu gosto de usar como apoio para organizar essa informação um livro de ocorrências, que é algo bem simples, né? O cliente deu um feedback para algum vendedor, né? Ele a criar o hábito de ir lá e apontar nesse caderno, né? Por quê? Nesse livro. Porque no dia seguinte a ideia é a gente pegar esse livro e em equipe olhar para aquela ocorrência, para a oportunidade e em equipe definir uma ação para corrigir naquele próprio dia, né? Então a equipe passa a sentir parte do processo, né? Ela sente que está usando o próprio talento, ela se envolve mais com o negócio, porque o que ela está falando ali no dia a dia está colaborando para desenvolver o negócio, para corrigir problemas reais, né? Então, livro de ocorrências, que é um tipo de informação importante, tratado no outro dia, no fórum diário com a equipe. Agora, além disso, informações também ligadas a resultados, né? Aqueles resultados semanais, né? que foram decompostos lá no plano estratégico. Alguns deles, por exemplo, ticket médio, são tratados nesse fórum diário, né? No caso alguns indicadores como CMV também podem ser tratados nesse fórum diário. Então, diariamente, eu estou junto com a equipe corrigindo problemas, né, com o meu cliente. No final das contas, né, eu julgo que um negócio, a capacidade dele de se desenvolver está diretamente ligada à capacidade dele de resolver problemas, né? Resolvendo problemas, sobretudo, desenvolvendo novos processos. Então, se um negócio, né, ele passa a resolver um problema por dia, por exemplo, a capacidade dele de desenvolvimento é algo assim, né? Vou tentar traçar um gráfico aqui. Eu tenho aqui desenvolvimento, ok? Eixo Y, e no eixo X eu tenho tempo, né? Restaurantes, geralmente, caso não tenham um bom sistema para resolver problemas, né, diariamente, apoiados, por exemplo, num fórum diário, ele se desenvolve a uma taxa assim, né? Naturalmente, um negócio se desenvolve, né? Mas alguns demoram 20 anos para chegar no estágio, para passar da fase 1. Agora, nós não temos mais, sobretudo nos dias de hoje, tempo para isso, né? Então, hoje a gente precisa criar meios para que o nosso desenvolvimento seja assim. Se eu tenho um fórum diário que baliza eu corrigir problemas diariamente, e eu tenho num ano, sei lá, 280 fóruns, né? Eu vou me desenvolver muito mais que a minha concorrência. Olha esse ciclo: meta, né, informação, meta, planejar, executar, verificar e aprender. Eu estou fazendo isso mensalmente, certo? Estratégico. Eu
Eu estou fazendo isso semanalmente, fórum semanal, que fala sobre metas, né, e algumas ocorrências também mais estratégicas do dia a dia. E eu estou rodando diariamente, né, resolvendo problemas diariamente no fórum diário de ocorrências do dia anterior. Então aqui, olha só a capacidade de desenvolvimento do meu negócio, ok? É muito superior à média geral aí dos negócios do setor. O que a indústria japonesa, num pós-guerra, por exemplo, o que balizou aí parte lá do desenvolvimento, né? O país destruído, arrasado, né? O que fez o Japão virar uma potência em pouco tempo, né? É isso, foi a capacidade dele de se desenvolver, né? E ele se apegou muito ao PDCA, por exemplo, para desenvolver a indústria deles com relação à qualidade. Eles têm essa cultura do fórum diário, né? As indústrias já possuem essa cultura. O nosso restaurante geralmente utiliza o fórum diário como um briefing, como algo somente informativo, né? Hoje a casa vai estar cheia, ali vai sentar sei lá quem, está faltando a matéria-prima tal. Algo que também tem que ser inserido no fórum diário. Mas mais importante é o fórum diário fazer o papel de resolver problemas do dia anterior com a equipe, né? Por isso que a ideia do livro de ocorrências, né? Então, além da informação que a liderança tem que passar do que está acontecendo, que vai acontecer naquele dia, né? Também unir a equipe, né, para corrigir problemas aí do dia anterior. Então é isso, né? A ideia aqui foi dar uma visão geral da importância das informações, né? Eu espero que você capte alguma das práticas, né? Eu tive que trazer aqui um pouco mais, algo mais conceitual, né? Mas eu vou trazer outros vídeos explicando mais os detalhes aí de cada um dos fóruns, de cada uma das práticas que a gente pode implantar para que a gente consiga aí organizar a informação, tá? Mas já fica a dica, veja aí, se você não tem nada do que eu falei aqui, por exemplo, se você não tem nem ainda o controle dos números, você não sabe nem se o teu negócio está dando dinheiro ou não, se balize nessa visão de onde você quer chegar para você dar o teu primeiro passo, né? A mensagem positiva para quem não tem nada aqui se você não tem nada e tem um negócio, certo? Digamos que tem um negócio saudável, né? Você tem muito potencial ainda de aplicar práticas mais avançadas de gestão para potencializar muito mais o teu negócio. A diferença entre você ganhar dinheiro no setor ou perder dinheiro no setor está muitas vezes na gestão dos detalhes, né? E essas práticas mais avançadas vão fazer com que o teu negócio tenha a possibilidade de ganhar muito mais, de expandir, seja lá qual for o seu sonho. Ok? Então é isso, um forte abraço, até a próxima.